Meus amigos, minhas amigas, a todos que acompanham o programa O Guardião das Sete Chaves pelo rádio, pela TV ou pelo YouTube. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema O Ilá. O Ilá do Orixá é a voz do Orixá, seu modo de se identificar quando está entre nós. Mas o Ilá não é só isso. Não é só isso. É a própria natureza falando, gritando, nos lembrando do que é Orixá, o espírito da natureza. O Ilá dos orixás pode variar muito, de sons dos animais até ruídos de procedência desconhecida. Cada orixá possui vários ilás diferentes e, quando permitido, o orixá solta o ilá que melhor o representa. Na maioria das casas de Queto e Angola, o orixá solta o ilá depois da queda do quelê, ou até mesmo na obrigação de um ano. Abaixo, uma relação generalizada dos ilás de cada orixá, lembrando que nem todo orixá terá o ilá citado nesse texto. Exu pode ser um brado ou até uma gargalhada distorcida e grossa. Ogum, geralmente um grito de guerra. Oxóssi, o ilá mais comum desse orixá, é um som de um pássaro piando. Ossain, geralmente é um pássaro piando. O baluayê varia muito. Pode ser um grunhido muito grosso, como o som de um vulcão. Xangô, no geral, é um brado grosso, como um som de um trovão. Oiá, a mais comum é o famoso rei. Ou também, não raro, pode ser um brado de guerra. Oxumaré, muito comum ver o sibilar de uma cobra sendo executado por este orixá. Ieuá, o som de um pássaro quase sempre. Oxum pode ser um som de um pássaro, um grito de guerra ou uma leve nota musical como uma sereia. Logum-edê, assim como Oxóssi e Oxum, pode ser um piado de um pássaro, uma leve nota musical. Obá, o mais comum é que seja um grito de guerra. Nanã pode ser o som de água corrente ou mesmo o som do pântano, grunhido baixo e sereno. Iemanjá pode ser o grito de guerra ou uma leve nota musical. Oxaguiã, o ilá mais comum de Oxaguiã é o som de um pombo. Algumas vezes também vemos esse orixá dando um grito de guerra, mas não é muito comum. Oxalufã, o som de um pombo, geralmente mais baixo e calmo que o de Oxaguiã. Perde o emprego, troca de casa de santo. Perde o amor, troca de casa de santo. Fica doente, troca de casa de santo. Fica sem dinheiro, troca de casa de santo. É criticado pelo dirigente, troca de casa de santo. É orientado a ser humilde e fazer religião sem eventos, sem pompas. Óbvio, troca de casa de santo. E acha um desaforo ainda. Quem esses pais e mães de santo pensam que são para tentar trazer as pessoas à realidade? De quem é a culpa? Só pode ser dos santos, babá, iá, orixás, exus, feitiços. Alguns ainda saem mentindo, difamando. Se cobramos um axé, ainda falam em caridade e acham que exploramos, mas na verdade para a cerveja tem. Ah, tem. Gastos desnecessários e supérfluos tem. Como tem? Para roupa cara? Tem. Querem caridade para não gastar, para ver se o primeiro vai dar certo? A culpa é do terreiro, menos da pessoa. Coitadinho, coitadinha. São sempre vítimas do mundo e dos seres malvados e aproveitadores. Estes tais sacerdotes que não entendem os coitadinhos, não entendem as coitadinhas. Ah, gente, vamos parar com isso, vamos parar. Olha ao seu redor e ver realmente de quem é a culpa. Vamos deixar de ser hipócritas. Assumam suas burradas, suas escolhas. Na África, está cheio de pobres, solteiros, doentes. Orixá não nos torna imunes às dificuldades da vida. Nos ensina a sermos mais fortes e buscarmos nos aperfeiçoar a cada dia. Ilê Axé, Palácio dos Orixás,
Guardião Oxóssi, o Cavaleiro de Aruanda.